A cidade moderna estava envolta na escuridão da noite. Em uma das casas, uma luz estava acesa, iluminando um quarto bagunçado. No centro do espaço, um homem olhava para sua carteira, dizendo que finalmente havia economizado dinheiro suficiente. Curvando-se em direção à luz, Akena Shoji, um funcionário corporativo, percebeu que agora poderia pedir demissão e abrir seu próprio negócio. Se despedindo do escritório e contente por não ter ofendido o chefe, mesmo após dias de trabalho extra. O herói havia adiado seu salário por meses para conseguir abrir uma loja. Uma ideia que ele foi incentivado a seguir por uma revista. A vida livre do jovem, sem companhia, começou exatamente naquele momento, quando de repente, sua consciência ficou turva. Ele percebeu que, mais uma vez, não havia conseguido dormir a noite toda. Essa sensação era comum para ele. Era o que acontecia antes de desmaiar, o que encurtava um pouco sua vida. Ao perder a consciência, o cara se sentia feliz, pensando em que continuaria seu trabalho ao acordar, um tempo depois. O herói foi despertado pelo grito de uma pessoa importante. Akina acordou em um palácio desconhecido. Deitado no chão bem no meio de um círculo mágico, ele era observado por várias pessoas. Entre soldados de armaduras pesadas e magos. Ele achou que havia caído em um sonho, mas o rei Ru, direto do trono, garantiu que não era ele quem tinha sido levado a outro mundo com isso. Shoji concluiu que o sonho era sobre ser convocado para outra dimensão. O herói se apresentou ao rei enquanto contava a história da luta do país contra os demônios e da situação que só piorava. Mas conseguiram convocar um herói cuja força imediatamente pediram emprestada. Porém, o homem, percebendo a banalidade do sonho, disse que não tinha força. Ru explicou que os heróis recebem habilidades de Deus, e pronunciou a frase que as desbloqueava. Akina, nervoso enquanto esperava, soltou a frase tão esperada quando, de repente, uma janela de estatísticas apareceu na sua frente. O herói se surpreendeu com a janela que continha seu nome, gênero, idade, e também sua habilidade especial, era a habilidade de cultivo. Ao descobrir essa informação, o herói percebeu que podia fazer qualquer coisa que tivesse plantada na terra crescer rapidamente. O rei, que estava ansioso e curioso sobre o poder concedido por Deus, ficou decepcionado quando o garoto falou sobre a habilidade. O governante e sua comitiva sugeriram então se livrar dela, ou usá-la para ganhar tempo e convocar um novo herói. O rei pediu silêncio, observando que estavam prestes a utilizá-lo como comida. Só o herói levantou um dedo em resposta a essa sugestão. Ruei ordenou que as habilidades fossem usadas para criar alimento para o país, e deu a Shoji um campo na borda da capital. Mas Shoji só queria acordar e montar um negócio. Algum tempo depois, em pé no campo, o herói estava entediado, pois, com a permissão do rei, estava vivendo ali há uma semana, durante a qual não conseguia sair do sono. Ele tentou cultivar legumes usando sua habilidade, enquanto ainda tinha esperanças de que fosse útil. Descobriu que conseguia fazer as plantas crescerem em poucos dias. Mas a habilidade dele só conseguia fazer isso, e logo ele ficou entediado, no 8º dia. Ele se perguntou se não estaria sonhando, e decidiu encontrar o rei. Algum tempo depois, o homem apareceu diante do governante, contando sobre seus feitos, depois de agradecer a Ru. Ele mostrou os vegetais que havia cultivado com sua habilidade, surpreendendo o rei e sua corte. Então, o rei, querendo resolver o problema da fome no país, decidiu comprar toda a colheita dele. Vendo o bom humor do rei, Akina perguntou quanto tempo ele ainda ficaria naquele mundo, supondo que até a convocação de um novo herói, antes que o rei conseguisse entender do que se tratava. O garoto explicou que esperava voltar para casa quando outro rei assumisse. Mas, para seu espanto, veio a dura verdade. Era impossível voltar. Um pouco depois, o herói se embriagou e começou a descontrolar. Xingando o rei porque havia sido convocado sem seu consentimento, no fim das contas, ele se tornou um simples agricultor. Apesar de ter aguentado o trabalho, economizado dinheiro, e nem ter herdado a casa dos pais, depois de se acalmar, ele refletiu que não queria repetir o fracasso deles, relembrando o passado. Os pais dele eram agricultores e não tinham tempo para o filho, sempre ocupados no campo. Ele até se divertia por conta própria. Mas um dia tudo mudou. Seu pai, preocupado com o futuro, foi a um seminário que na verdade era uma armadilha para golpistas.
Os pais do garoto começaram a trabalhar horas extras para saldar as dívidas que contraíram, e logo o pai dele faleceu. O seguro de vida do pai cobriu as dívidas, mas assim que Shoji atingiu a maioridade, a mãe dele também faleceu. O jovem decidiu abandonar seu destino agrícola e se tornou um funcionário, querendo encontrar seu próprio caminho. Mesmo após muitos anos trabalhando no escritório, ele lutava por uma vida confortável e sonhava em abrir uma empresa de destaque. Ele estudou, economizou dinheiro e finalmente chegou ao fim, mas, ao perceber que não poderia abrir uma conta em outro mundo, Akina acabou com a última garrafa, nesse momento. A ideia de fazer mais bebidas surgiu em sua cabeça, achando que era uma ótima ideia. Ele foi até o campo onde havia enterrado a garrafa, torcendo para que a árvore de cerveja crescesse rápido. No segundo seguinte, desmaiou bem ali no campo, e quando a manhã chegou, Shoji acordou de ressaca. Lembrando que havia gastado todo o dinheiro, olhou para cima e notou uma árvore com garrafas nos galhos. Surpreso ao ver a quantidade de garrafas, ele se lembrou de que tinha plantado apenas uma. Mas percebeu que havia usado a habilidade de cultivo na época, duvidando do que havia visto ao pensar sobre aquele mundo. Decidiu experimentar a bebida da árvore. Ao abrir a garrafa, o herói serviu a bebida em um copo e, ao provar, notou que o álcool era bom, após ter feito sua própria bebida. Akina seguiu em direção a um bar no distrito comercial do reino. Ele se ofereceu para comprar toda a cachaça do comerciante, o vendedor, ao notar a quantidade de garrafas. Assumiu que elas eram roubadas. Mas o jovem garantiu que era um presente. Convencido disso, o vendedor experimentou uma garrafa, planejando comprá-la se ficasse satisfeito com a qualidade, depois de provar a bebida. Ele ofereceu um preço de 8 moedas de prata por todo o produto, o que era um bom negócio. Já que os produtos eram de boa qualidade, após fechar o acordo, o herói perguntou sobre o método para fazer seu próprio produto, que segundo ele era um presente. Quando o vendedor disse que o método de fabricação poderia ser aprendido na cervejaria, o cara ficou convencido de que havia uma forma comum de produzir álcool neste mundo. Akina também perguntou sobre as habilidades, e descobriu que havia outras pessoas que as possuíam. A suposição do homem de que existiam habilidades relacionadas à agricultura não estava certa. O comerciante comentou que aqueles que tinham habilidades de combate ganhavam um bom dinheiro, percebendo que, aos olhos das pessoas, suas habilidades agrícolas não tinham muita importância. O jovem decidiu que isso poderia ser uma vantagem para ele, ao sair do bar. O herói ia comprar algumas coisas enquanto vendia itens e, depois de um tempo, já estava em frente a um jardim repleto de objetos. Campos, espadas, poções e muito mais brotavam do chão. Tudo foi cultivado por meio de experimentos, onde ele plantou tudo o que conseguia encontrar, tentando aprimorar suas habilidades, se preocupando também com a segurança. O homem construiu uma cerca ao redor de seu terreno, observando as plantas que cresceram. Akina percebeu que suas habilidades eram impressionantes, porque ele conseguia cultivar qualquer coisa. Se o item não tinha sementes, ele simplesmente enterrava como se fosse uma batata, o que mostrava que ele era meio desequilibrado. Quanto às frutas comuns, elas cresciam da noite para o dia, fazendo qualquer um questionar a utilidade de outras atividades. A Carthagestrump era uma planta com moedas nas extremidades de seus galhos. Ele poderia fazer dinheiro artificial. Era evidente que o rei e sua comitiva logo ficariam sabendo dessa habilidade incrível. Por causa disso, ele pensou em melhorar a cerca e encontrar um novo patrono. Ao conhecer o verdadeiro valor da habilidade, o governante teria forçado Shoji a trabalhar como um servo. E ele não queria repetir o destino de seus pais, por isso, decidiu usar o poder que havia recebido apenas para si mesmo. O rapaz estava em dúvida se deveria se esconder ou criar um negócio independente, algo que sempre desejou. E viver uma vida despreocupada, com o poder da habilidade, ele poderia fazer isso. E decidiu se tornar um comerciante itinerante, começando a se preparar com essa habilidade. Akina pagou a taxa de inscrição na guilda dos comerciantes. Comprou uma nova carroça, e vendeu a colheita para conseguir um capital inicial, algum tempo depois. Todas as preparações estavam finalizadas. O herói se lembrava de como no passado trabalhava, além de suas possibilidades. E, após economizar um dinheiro, acabou irremediavelmente em outro mundo, quando estava prestes a embarcar em sua jornada. Estava convencido de que iria criar seu próprio negócio,
agora, ninguém poderia explorá-lo. E ele ia fazer o melhor que pudesse, com a intenção de viver da maneira que desejasse. Algum tempo depois, o cara, pronto para sair, decidiu contratar uma acompanhante por causa do risco de encontrar bandidos. Ao mesmo tempo, ele queria uma mulher bonita para derrotar os inimigos de forma elegante. Utilizando uma arma igualmente bonita, ele tinha ajudado assim, mas na frente do herói. Uma garota estava deitada no chão, se lamentando porque, enquanto fazia um simples trabalho de escolta, quebrou sua arma mais uma vez. O jovem percebeu que havia algo estranho com a garota que contratou e achou que era parte do negócio. Na frente de Shoji, uma garota estava sentada no chão, chorando por causa da arma quebrada. O cara, lembrando exatamente do que aconteceu, começou a falar sobre o encontro com aquele matador de armas. Antes disso, ele estava esperando por uma escolta após terminar seus preparativos. No segundo seguinte, foi recebido pelos aventureiros da guilda. Eles pareciam confiáveis. Algo que Shoji reparou quando se apresentou para o grupo: tinham o guerreiro Kyle, o arqueiro Kaba, e a última, com cabelos sedosos, era uma garota linda, que o protagonista não pôde deixar de notar, mas ele também percebeu que, apesar da beleza, a garota segurava uma enorme barra de aço na mão. A garota se apresentou e disse que bate em seus inimigos com uma barra de metal. Ao que Akina comentou que era uma ótima maneira de lutar, pensando que não se deve julgar um livro pela capa. Os companheiros da garota alertaram para não quebrar a arma, e não puxá-los para baixo novamente. O que deixou o herói em dúvida: ele não conseguia acreditar que aquela barra de metal sólida poderia ser quebrada. Ele supôs que ela havia destruído sua arma original, algum tempo depois de se conhecerem. O grupo partiu em uma jornada com uma carroça que rangia pelo caminho. Após um tempo, o herói ficou muito entediado e queria conversar com alguém. Ele perguntou ao grupo há quanto tempo eles estavam conectados, mas todos negaram qualquer relação com o assassino. Notando que a mina reagiu um pouco animada a isso, ele não pôde deixar de se perguntar como essa garota ganhou esse nome. O guerreiro estava prestes a começar uma breve história sobre isso, quando foram interrompidos por um grito alto. Com gritos ensurdecedores, um grupo de bandidos cercou os aventureiros, exigindo dinheiro e a garota. Os bandidos da gangue dos idiotas sanguinários atacaram o grupo. Mas eles não entraram em desespero e estavam decididos a enfrentá-los. O arqueiro, assumindo a liderança, pediu para o Shoji se esconder na carroça. Enquanto dava ordens para os outros guerreiros, o jovem se trancou dentro da carruagem e observava o que estava acontecendo através de uma pequena janela. O carro tinha sido feito como um abrigo, onde o herói podia se preocupar com o desfecho da batalha em segurança. Mas ainda assim queria ver a força de seus companheiros. O arqueiro começou a disparar contra a massa de inimigos, declarando que os oponentes seriam sua recompensa futura pela missão. Até um novato como Shoji conseguia perceber quão forte ele era, não muito longe dali. O lançador de dardos da equipe atacava, derrubando inimigos à esquerda e à direita, provando sua força para seu empregador. Percebendo que havia apenas 2 pessoas participando da batalha, Shoji focou sua atenção na garota que havia sido convocada para lutar. Mane correu em direção ao inimigo com um bastão nas mãos, enquanto o jovem ficou confuso. Sem entender como ela conseguiria lutar, observando seus movimentos, ele duvidou que ela realmente fosse uma aventureira. Mas no instante seguinte, a garota, com os olhos fechados de medo, acertou o ladrão no estômago. Enquanto ele zombava dela, uma força imensa o atingiu pelo final do bastão e o lançou para longe, surpreendendo tanto os atacantes quanto o rapaz sentado na carroça. Depois de uma queda longa, um dos companheiros deles finalmente aterrissou no chão. Os bandidos restantes recuaram, temendo aquele desfecho. Shoji não pôde deixar de notar que a garota era forte, mas logo viu como ela caiu no chão na frente da barra de ferro quebrada com lágrimas nos olhos. O herói ficou intrigado sobre como aquele grosso bastão de metal havia se partido tão facilmente e se perguntava que tipo de força era necessária para fazer isso. Era o que o fim da história do guerreiro indicava. A garota possuía uma força enorme, e era por isso que quebrava qualquer arma sempre que lutava. O apelido de Destruidora de Armas surgiu para ela exatamente por causa disso. Um pouco depois, a garota saiu correndo, cantando baixinho para si mesma, com uma nova espada de Mithril nas mãos. Ela recebeu a espada depois de derrotar os bandidos,
seus companheiros a incentivaram a vendê-la antes que a quebrasse, já que custava cerca de 200 moedas de ouro ao ouvir isso. A heroína ficou certa de que poderia lucrar bastante vendendo as espadas se as cultivasse. Mas a garota se recusou a vender a nova espada, garantindo aos outros que nunca venderia nem a quebraria então. O arqueiro pediu aos demais que apressassem o passo para chegarem à cidade o mais rápido possível, pois, apesar de todos os problemas, já estavam se aproximando. Um tempo depois, a companhia dos mercadores e seu grupo entraram na cidade, passando por corredores estreitos. O herói viu pela primeira vez uma cidade comercial em outro mundo, onde as ruas estavam cheias de gente ocupada com seus próprios assuntos, todos esperando criar seu primeiro empreendimento ali. Um pouco depois, em frente à taverna, Aquina chamou seus mercenários para descansar, pois no dia seguinte, ele faria negócios. Acreditando que a cidade era segura, essa proposta causou um certo receio entre os guerreiros. Mas o cara logo garantiu que pagaria a quantia total. Isso imediatamente rendeu o respeito dos aventureiros. Depois disso, cada um seguiu seu caminho. Cabo estava descansando na taberna, enquanto Caio, atrás de garotas, também estava lá até que o herói se acostumasse com as normas daquele mundo, mas a garota decidiu ficar com o cara, chamando-o timidamente com algum pedido quando todos estavam se despedindo. Um pouco depois, já ofegante, ela estava segurando 5 caixas enormes, que carregava com facilidade. A garota ajudou a mostrar a G.A. transportar as caixas pesadas, explicando que não era nenhum problema. Ele conversou com a guilda dos comerciantes e decidiu abrir uma loja no mercado da cidade. E ele não podia deixar a garota de fora, já que ela queria ser vendedora e carregar mercadorias por um extra, aproveitando sua força incrível. Um pouco depois, enquanto estavam sentados sob o toldo, Aquina e Man espalharam todos os produtos. De repente, a garota notou, entre as outras coisas, um tecido lindo, ao chamar a atenção de Shoji para isso. Ele ficou se perguntando como aquilo tinha sido costurado. Era um pano de um tipo de lenço que o herói havia deixado depois de chegar a este mundo. Ele deu um desses lenços para a garota, que o agradeceu sinceramente, sorrindo de orelha a orelha. Mas o herói sabia que era apenas um item que ele havia comprado há algum tempo. Depois de fazer uma breve análise e organizar todos os produtos na mesa, ele estava pronto para vender. Mas, empolgado e com muitos produtos em mãos, ele ultrapassou todos os limites. A garota mal conseguia acreditar na quantidade e variedade de mercadorias, até que o herói percebeu que o mercado agitado era, na verdade, composto principalmente por clientes de classe média. O herói organizou os itens de uma forma especial, colocando os alimentos na frente e os itens mais caros atrás, afinal, se ocorresse um roubo, Shoji preferiria que roubassem comida barata em vez de produtos caros. Um tempo depois, quando as pessoas começaram a se aglomerar, Aiken e Man anunciaram em voz alta que seu primeiro negócio, uma loja itinerante, estava aberta, e chamaram os transeuntes. A maior parte das pessoas que apareceu foram homens que atenderam ao chamado do herói. O que não podia deixar de agradá-lo, já que as chances de vender aquele enorme estoque de coisas aumentavam. Antes, no mercado de comércio de Aquina, Shoji anunciou a abertura de sua loja móvel para vender produtos cultivados com habilidade. Os itens incluíam comida, bebida e até roupas, o que surpreendeu os compradores. Mas o herói achou que a quantidade de produtos era grande demais. Durante o processo de negociação, os clientes compraram comida pelo preço proposto de 2 moedas de ouro, o que deixou todo mundo surpreso. O herói ficou um pouco perplexo, pois estava comparando o valor das moedas de 2 mundos, onde os vegetais custavam cerca de 200 ienes. Mas o garoto esqueceu que havia uma escassez de comida no reino, e aumentou seu preço em 8 moedas de cobre, o que ainda era um preço baixo em todo o mercado. O próximo item que despertou o interesse das pessoas foi a carne seca. Ela estava sendo vendida por 30 moedas de cobre. Os clientes ficaram impressionados porque, segundo eles, a carne era mais barata do que em Zapestor, o que era considerado um bom negócio, depois de ouvir os preços. Os clientes compraram toda a mercadoria em grandes quantidades em pouco tempo. A carne e os vegetais estavam esgotados. E os clientes continuaram comprando os produtos restantes. Algum tempo depois, o herói suspirou cansado, ainda surpreso com a rapidez com que os produtos tinham sido comprados.
No instante seguinte, uma segunda leva de donas de casa chegou. Akina logo explicou que os alimentos estavam esgotados, mas que ainda restavam algumas roupas, embora fossem de segunda mão. A qualidade ainda era boa, e custavam 3 moedas de ouro. O preço, mais uma vez, surpreendeu os moradores. No mundo lá fora, era possível encontrar roupas decentes por 2.000 ienes. Então o garoto achou que 3 moedas de ouro era um bom preço para aquele mercado. Um segundo depois, as garotas saíram correndo, pedindo 1 minuto, deixando Shoji e mais um em estado de choque. E no momento seguinte, eles estavam comprando todos os produtos com sacos de dinheiro, sem deixar rastros. Depois de comprar roupas em uma loja de segunda mão apenas uma vez, Akina usou o que tinha e conseguiu uma grande quantidade, mas todos os itens de comida foram vendidos rapidamente. Embora ainda houvesse muitas roupas usadas sobrando, vendendo caixa após caixa de roupas para mulheres, em um dado momento, o herói estava prestes a abrir outra caixa, mas ao se virar, percebeu que as caixas estavam vazias. Percebendo que os produtos estavam completamente esgotados, o herói imediatamente anunciou que os produtos de hoje estavam vendidos, para a surpresa geral dos outros comerciantes. Porque ainda era apenas de manhã, tendo prometido que da próxima vez traria mais mercadorias. O cara ficou surpreso com a paixão da dona de casa por negócios lucrativos. Algum tempo depois, a garota estava encantada com o sucesso de Shoji, e o guerreiro se impressionava com suas habilidades de negociação. Enquanto isso, eles já estavam próximos da capital, e, até aquele momento, não tinham encontrado nenhum bandido no caminho de volta. Ao mencionarem isso, lembraram que ainda não tinham chegado. De repente, outro grupo de bandidos atacou com intenções semelhantes às dos anteriores. Os arqueiros e os homens de lança estavam se preparando para a batalha, quando Maine, sacando sua espada, se ofereceu para lidar com eles sozinha, querendo mostrar ao inimigo o poder da sua arma. Percebendo que a garota havia mudado desde a última batalha, seus companheiros ainda assim a advertiram para não quebrar sua arma, na emboscada dos bandidos. Os heróis se reagruparam. Shoji se escondeu na caixa de Maine, e ao exclamá-la, atacou o inimigo. Desferindo um golpe preciso, a espada suportaria pelo menos um ataque sem quebrar. O que era esperado de uma espada de Mithril, vendo que ainda não havia terminado. A garota se lançou contra os adversários restantes, e até cortou um dos clavos de aço deles ao meio. Maine foi derrotando cada um dos inimigos com uma dedicação específica. Akena percebeu que os movimentos dela estavam diferentes do que antes, mas havia apenas um problema. Embora ela ainda pudesse continuar no momento seguinte, após vários ataques, a espada de Mithril se quebrou. Não aguentou a força da garota. Maine provavelmente não teria percebido isso se os heróis não tivessem comentado. Um tempo depois da batalha, a garota estava exausta. Como a guerreira notou, a sorte não estava a seu favor. Mas a equipe nunca imaginou que a espada de Mithril pudesse quebrar, o que provou que a força de Maine era anormal. A espada já tinha sido usada por um bandido, mas no final das contas, virou apenas um desperdício. A garota, sem perder a esperança, vasculhou entre os itens que conseguiu em busca de outras armas de Mithril. Mas, como os outros perceberam, mesmo que houvesse alguma, ela já tinha cortado todas, depois de lidar com todos os bandidos. Os homens começaram a zombar da garota, deixando-a sem saber o que fazer. Akena percebeu a baixa opinião que o menino tinha dela, e compreendeu o motivo. Um pouco depois, na capital real, o herói pagou pelo trabalho dos aventureiros que havia contratado, e eles se despediram de forma amigável. Enquanto seguia com seus afazeres, o herói pensava na garota, acreditando que ela deveria ter encontrado um meio-termo. O poder de Maine era impressionante, e o garoto se perguntou se conseguiria usar sua habilidade de cultivo para ajudar de alguma forma a controlar essa força. Mas assim que voltou à realidade, lembrou que primeiro precisava cuidar de si mesmo, já que não sabia quando o reino poderia querer matá-lo, dado que ele era inútil, ou transformá-lo em um servo se descobrissem o verdadeiro potencial da habilidade. Então, Akina decidiu que precisava sair do reino o mais rápido possível para isso. Ele juntou algumas informações e descobriu que a área ao redor da capital era segura o suficiente para que os moradores fizessem suas compras. Contudo, havia bandidos do lado de fora da cidade, então, ele precisaria de um guarda pessoal para garantir sua segurança. Lembrando do guerreiro com quem Arqueiro havia lidado recentemente,
ele sabia que estariam ocupados com outros trabalhos. Akina decidiu que iria à guilda dos aventureiros na próxima vez que saísse para fazer comércio, no dia seguinte. Ao chegar à guilda, o herói viu, pela porta, a cena de como Mine estava sendo ameaçada de se tornar uma serva. Ao pisar no limiar da guilda, o herói ficou surpreso com o que viu. Mine o chamou, dizendo que não conseguia pagar os juros de suas dívidas, e que era por isso que estava sendo levada. Observando o problema que surgiu, o jovem ficou irritado e perguntou quanto custava a quitação da dívida. O custo era de 1 moeda de ouro por mês, além de mais 4 moedas de prata de juros, ele podia pagar. Mas sabia que isso não resolveria o problema principal, então. A primeira coisa que fez foi comprar uma espada de Mithril quebrada por 2 moedas de ouro. Assim, a garota teve dinheiro suficiente para comprar uma nova arma, pela qual ficou sinceramente grata. Depois de receber o pagamento, o agiota saiu, gritando que se Mine não conseguisse pagar da próxima vez, ele se tornaria um servo, perguntando o que tinha acontecido. Shoji sugeriu que contassem a história na cafeteria do outro lado da rua. Um pouco depois, estavam sentados em uma mesa. A garota contou a ele que tinha uma habilidade chamada super-humana. Essa habilidade aumentava suas capacidades físicas. Mas ela não conseguia controlá-la, o que fazia com que quebrasse qualquer arma que usasse. O herói percebeu que a habilidade dela era muito mais heróica do que qualquer habilidade de cultivo. Infelizmente para a garota, o aprimoramento não a protegia da dor, então ela tinha medo de usar as mãos nuas. E alguns monstros não podiam ser derrotados com armas baratas, por isso, ela comprou armas caras e de alta qualidade no cartão de crédito. E a dívida aumentava a cada vez que ela quebrava uma arma. O rapaz suspeitava que no final das contas, ela acabou ganhando o apelido de matadora de armas. A menina também contou que tentou se alistar no exército, mas toda vez que isso acontecia, acabava colocando seus parceiros em perigo e era demitida. Como resultado, ela estava à beira de se tornar uma serva. Já que não conseguia saldar a dívida, o herói, refletindo sobre a situação dela, achava que se tornar um servo por causa de algo assim era algo terrível, mas na verdade, ele mesmo era uma espécie de servo da empresa, e seu chefe não tinha ideia do que ele realmente era capaz. No entanto, uma garota tão talentosa também não era compreendida por ninguém, e não conseguia usar todas as suas habilidades. Um pouco mais tarde, Shoji estava arrastando um saco pela Rua dos Artesãos, se aproximando de um prédio com uma placa que tinha espadas. Na esperança de ter chegado ao lugar certo, ele notou que vapor saía pela porta, queimando o garoto. Ao entrar no prédio, Aiken chamou a atenção do ferreiro, que ainda estava trabalhando, e pediu para que o cliente aguardasse um momento. O menino ficou surpreso ao ver aquela raça conhecida pela primeira vez, e explicou ao ferreiro que nunca tinha visto alguém como ele em sua cidade natal. Foi então que ouviu pela primeira vez sobre um país, onde não havia gnomos, e, se concentrando no trabalho, voltou-se para seu cliente perguntando sobre seus desejos. Para começar, o cara colocou um grande saco no chão e despejou seu conteúdo, dezenas de espadas de Mithril sobre a mesa, deixando o ferreiro chocado. Era a mesma espada quebrada que ele tinha comprado da mina, que depois havia crescido e se multiplicado pela habilidade. O homem pediu para consertar uma e usar o resto para outra arma. Como ele não conseguia trabalhar o Mithril sozinho, não teve escolha a não ser confiar em um profissional. Ele se perguntou se o anão conseguiria fazer algo melhor que a espada original, e o ferreiro concordou na hora. Mas estipulou um preço de 20 moedas de ouro, sem se preocupar nem um pouco com esse valor. Ele entregou uma bolsa de moedas de ouro adiantada. Percebendo a confiança do cara, o anão trocou apresentações com ele. O herói conversou com Mod, que prometeu fazer tudo o que pudesse. Um pouco depois, o jovem ficou feliz por o ferreiro confiar nele, mesmo depois de tudo o que havia acontecido, e demonstrar respeito e reverência pelo seu trabalho. Ele achava que não existia recompensa ou respeito na Terra, e que as pessoas só eram dignas de uma relação profissional com seus chefes. Sabia que isso seria difícil, mas planejava proteger sua dignidade como comerciante neste mundo. 10 dias depois, ele retornou à guilda, e encontrou o Meulá, após oferecer uma tarefa. O cara sugeriu que se mudassem para o escritório dele. O edifício parecia mais uma casa particular. Isso fez com que alguns pensamentos cultivados surgissem na cabeça dele. Mas ele a acalmou,
e perguntou sobre seu progresso, e a arma que já havia sido quebrada. Então, ele perguntou à garota se ela gostaria de se tornar sua segurança pessoal de forma permanente. Ele não tinha certeza sobre sua segurança no futuro, especialmente ao abrir um negócio. Então precisava de um segurança o tempo todo, em resposta às dúvidas da garota sobre ele quebrar alguma arma. Ele disse que estava tudo bem com isso, e apontou para as coisas sob a lona, ao levantar um pedaço de tecido. Akina revelou que havia várias dezenas de espadas ali, surpreendendo a garota tanto pela quantidade de armas quanto pela qualidade delas. Cada uma das espadas era feita de mithril. Mine não conseguia entender por que armas caras de mithril estavam em caixas baratas. O cara só disse que ela poderia usar a arma dele à vontade, até mesmo a de mithril, se tornasse sua guarda. E que ele estava disposto a assumir a dívida dela, chegando a um estado de completo spam. A garota percebeu que isso era demais, por isso, Shoji seguiu com algumas condições de trabalho. Ela teria que acompanhá-lo o tempo todo enquanto ele trabalhava, independentemente dos perigos. Mas mesmo com essas condições, Minnie não conseguia acreditar na oferta dele. Nakina perguntou sobre o salário dela. Isso seria 40 moedas de ouro por mês, e ele iria descontar a dívida do salário dela. Ao ouvir isso, ela disse que tinha uma dívida de 1.000 moedas de ouro. Essa dívida estava se acumulando devido aos altos juros. E mesmo que o valor fosse mais ou menos equivalente a 10 milhões de ienes, o herói afirmou que conseguiria pagar a dívida na próxima quitação, apesar da surpresa dela com a riqueza dele. Shoji perguntou a opinião dela sobre o trabalho proposto, mas a garota ainda estava em dúvida. Porque o homem até permitia que ela quebrasse armas. Pagava pelo serviço e o benefício dele ao contratá-la era menor que o custo da própria dívida. O ponto todo era que o jovem tinha esperanças pelas incríveis habilidades sobre-humanas dela. Mas o homem entendia que a garota simplesmente não sabia como usar isso da maneira certa, pegando as mãos dela. Ele explicou que queria dar a ela a chance de não ignorar o potencial de seus poderes. Para isso, ele estava disposto a oferecer o máximo de armas que pudesse, e um dia, até uma arma que não se quebraria mesmo que ela quisesse. Ao dar à garota a opção de trabalhar para alguém que reconhecesse seu valor, apesar de parecer um fraude naquele momento, o herói acalmou todas as dúvidas que estavam surgindo na mente dela. Ele disse que a força dela era útil, e que não havia mais necessidade de aguentar o apelido, prometendo que se tornaria uma lembrança divertida, inspirada pelas capacidades dele. Ela declarou que queria se tornar sua subordinada e não se preocupar mais com sua força, ao fazer o acordo. A garota disse que se tornaria a companheira permanente do cara e lutaria com todas as suas forças para protegê-lo. Limpando as lágrimas nas roupas dele, ele pensou em como havia conseguido uma escolta forte, que não abandonaria quem ajudou a quitar a dívida, e lhe deu armas. Ele tinha certeza absoluta de que ela tinha um emprego em uma boa empresa com o melhor chefe do mundo. Algum tempo depois, o herói e seu parceiro partiram em uma jornada. Ele havia oficialmente contratado Minos, seu guarda pessoal, e decidiu visitar uma cidade vizinha. Durante o trajeto, percebeu que a estrada tinha se tornado menos segura, mas a garota, com um cinto repleto de armas, estava pronta para qualquer perigo. Ela estava empolgada por ter tantas armas à disposição. Além disso, havia espadas de reserva na carroça. Deveriam ser suficientes, mesmo que todas as outras estivessem quebradas. Os suprimentos incluíam espadas que haviam sido reformadas por modificações, assim como outras coisas que foram cultivadas pelas habilidades do herói. Mine, balançando sua espada, desafiou os inimigos, dizendo que estava pronta para o ataque a qualquer momento. A estrada não era segura, provavelmente por causa de bandidos, mas Akina gostaria de não cruzar com ninguém. No segundo seguinte, gigantescos monstros surgiram repentinamente da floresta, fazendo o chão tremer ao redor deles. Só de ver aqueles seres, o casal ficou paralisado de medo. O herói encarou monstros pela primeira vez. Percebendo que deveria haver criaturas assim em outro mundo, a garota explicou que eram ursos da floresta, que raramente saíam de seu habitat, mas eram monstros ferozes e teimosos. Era claro que eles tinham atacado e estavam perseguindo as pessoas. Akina achou que seria difícil escapar deles. Mas Amine o tranquilizou, pois enquanto tivesse uma arma, poderia destruí-los. Era nisso que o jovem contava. Reconhecendo a força dela, com coragem, a garota pulou do carro e imediatamente atacou os inimigos mais próximos.
Olhou para os oponentes, enquanto Shoji esperava que a Mine mostrasse seu desempenho. Ela, correndo em alta velocidade em direção às garras do urso, definitivamente desviou do ataque ao ir em direção às costas da criatura. Nesse momento, o jovem olhou pela pequena janela da carruagem e viu que os movimentos da garota melhoraram bastante. Cheios de confiança, ela cortou um dos membros do urso, atacando em alta velocidade. O herói percebeu como ela conseguia acertar, pensando que, se fosse uma guerreira comum, o ataque só teria machucado um monstro. Uma garotinha com uma força incrível e a habilidade de uma super-humana avançou em meio a uma multidão de inimigos. A garota cortou um dos membros do urso ao meio e fez lunges largos em direção a vários outros, eliminando-os. A espada de Mithril da garota se quebrou. Mas isso não foi um problema. Ela imediatamente puxou a próxima espada de Rebelt. A mente dela desferiu mais um golpe em direção a outro monstro então. A garota percebeu que ainda mais feras furiosas a observavam, escorrendo baba de suas bocas diante delas. A garota, sem perder a confiança, pulou para atacar os monstros à sua frente, derrotando cada um deles com um único golpe elegante. De acordo com as observações de Shoji, a garota já era uma pessoa completamente diferente. Antes, ela tinha medo de quebrar sua arma, por isso lutava com menos força do que poderia. Isso a deixou insegura. Mas graças ao herói e sua habilidade, a Minnie não precisava se preocupar em perder a arma. Então a garota deu o seu melhor, com um sorriso radiante de felicidade no rosto, sem medo de nada. Enquanto o monstro gritava sob os ataques da Minnie, ele pensou que normalmente seria necessário um canhão para derrotá-los. Mas os ursos eram facilmente vencidos com uma espada. Naquele momento, o garoto compreendeu por que o rei e sua comitiva queriam um herói com habilidades de combate. A Minnie poderia ser útil no campo de batalha, mas as pessoas daquele reino não tinham como aproveitar a força da garota ao máximo. A garota feliz terminou sua batalha, se sentindo incrível, pois lutar sem se preocupar em danificar sua arma era seu sonho. Depois que a luta acabou, Mine e Shoji bateram palmas. E a garota prometeu proteger o herói. Como patrocinadora, Akina ficou contente pela felicidade dela. Assim, tudo terminou bem. E um mês depois que Mine foi recrutada, as duas estavam em frente ao escritório do agiota, planejando quitar a dívida da garota, em uma das ruas da capital. Akina e Mine se aproximaram da empresa de agiotagem Gold D, onde a garota tinha uma dívida. Mas antes de entrar, a garota ficou em dúvida se estava tudo certo. Porque a quantidade da dívida dela era de 1000 moedas de ouro. O cara percebeu a preocupação dela, afinal, a soma de 10 milhões de ienes era absurda, mas garantiu que pagaria por ela e ainda a libertaria. A garota se sentiu inquieta. O herói pediu para ela não fazer uma cara triste e sugeriu que entrassem. Mine, por sua vez, prometeu proteger Shogi, mesmo que isso custasse sua própria vida. Contando com isso, o cara abriu as portas do escritório e logo foi recebido pelos olhares de vários homens. Só de olhar para eles, Akina percebeu que estavam envolvidos na cobrança de dívidas e, para justificar seu status, começaram a se comunicar de maneira agressiva e rude. O herói percebeu que já estava acostumado com o comportamento do setor de serviços quando os agiotas cercaram a garota, soltando fumaça de cigarro e zombando dela, ao reconhecerem sua devedora. A garota se sentiu fraca diante deles por causa da dívida, mas Shoji rapidamente a tranquilizou. Voltando-se para os financiadores, o herói disse que tinham vindo para quitar toda a dívida dela. Ninguém na sala conseguia acreditar no que havia sido dito. Eles assumiram que a garota tinha se tornado amante de algum nobre, e que pagar a dívida era uma forma de irritar o chefe da empresa. Akina não entendia bem por que o chefe ficaria bravo após a quitação da dívida. Quando um homem saiu da sala dos fundos, reclamando sobre o sujeito barulhento, era o chefe dos agiotas, Gold D. Vestido com peles caras e de alta qualidade, ao ver a garota, o chefe da empresa zombou dela. Convencido de que finalmente ela havia concordado em se tornar sua serva, certo de ser um bom homem, Gold D prometeu que a trataria bem. Ele já estava estendendo a mão em direção ao corpo da garota, quando o herói interceptou seu gesto e deu um aperto de mão, deixando a expressão do chefe dos agiotas em estado de perplexidade. Akina já esperava ações desse tipo de alguém como ele. Não podia demonstrar medo e planejava agir como o bom moço,
na esperança de que isso garantisse sua proteção. Ele se apresentou como o empregador da garota e disse que queria quitar a dívida dela. Já que ela o acompanhava no trabalho então, Gold D o lembrou de que, mesmo que o rapaz fosse um empregador gentil, a dívida da garota era de 1.000 moedas de ouro. Nem mesmo um nobre conseguiria pagar esse valor, mas, em resposta, outros credores subordinados passaram a mensagem de que o cara pretendia pagar a quantia total. Ao ouvir isso, Gold D olhou para Shoji com uma expressão confusa enquanto servia um pouco de bebida em seu copo. Convencido da seriedade de suas intenções, ele ficou em silêncio por um tempo, refletindo sobre a situação. Então, decidiu me contar que a minha tinha uma habilidade especial, e que se ele estava planejando usá-la, estava com azar. Ele disse que a habilidade da garota a tornava tão forte que ela quebrava suas armas, tornando-as inúteis. E perguntou se ele ainda queria quitar a dívida dela. Shoji respondeu que já conhecia todos os problemas da minha, e afirmou que definitivamente queria saldar a dívida completamente. Após essas palavras, os olhares pesados dos membros da empresa Moneylenders se voltaram para eles. E o herói imediatamente sentiu uma sede de assassinato. Aquelas pessoas finalmente mostraram suas verdadeiras intenções, logo depois que o herói disse que iria pagar a dívida. Mas a Akina não fazia sentido porque Gold D estava tão preocupada em receber o pagamento, e por que ela emprestou dinheiro sabendo que não conseguiria quitar. Lembrando das conversas sobre a habilidade da garota, que deixaram o chefe do escritório preocupado. O cara desconfiou que eles estavam planejando usá-la sem deixar que os outros fizessem o mesmo. Afinal, desde o começo ele já tinha planejado sequestrar a garota devido à dívida em uma habilidade de reforço. E um servente com grande força poderia ser usado para crimes, esperando por esse desfecho. Akina não tinha a intenção de entregar sua querida funcionária para essas pessoas ruins. Depois disso, Gold D mudou o valor original para 500 moedas. A expressão de confusão no rosto do herói era evidente, já que o valor tinha sido mencionado há pouco tempo. O chefe da empresa explicou que seus subordinados tinham feito um cálculo errado dos juros. Algo que os agiotas e a conspiração também confirmaram. A garota reclamou sobre o aumento injusto da dívida. Mas Gold D disse que tudo era por causa dos juros acumulados até aquele momento. Ao provocá-los a calcular as porcentagens manualmente, o gerente da empresa assumiu uma posição confiante. Essa provocação tinha como objetivo lembrar que, naquele mundo, apenas alguns ricos e aprendizes de mercadores sabiam ler e entender contabilidade nova. Então, alguém como Maine não conseguia dizer exatamente quanto devia, que era o que a empresa usava. Mas olhando para o sorriso confiante do chefe da companhia, Akina, que já tinha previsto algo assim, ele despejou 500 moedas de ouro de sua bolsa sobre a mesa, sob os olhares atônitos dos agiotas. O herói afirmou que havia exatamente 500 moedas de ouro na mesa, e pediu que contassem para ele. Mas Gold D e os outros ainda não acreditavam no que viam, e na verdade, no fato de que o jovem tinha previsto essa situação. Apesar de tudo isso, ele tinha preparado bastante dinheiro para pagar, mesmo que aumentassem a dívida em mais 500 moedas. Demorou um tempo para calcular, depois do que Shoji exigiu um contrato de empréstimo. Já que ele tinha pago o valor necessário, o contrato foi trazido rapidamente, e depois que o ouro assinou, o garoto só precisou deixar sua assinatura, com todas as ações necessárias completas. O tão desejado contrato foi firmado, e a dívida foi quitada. O herói e a garota se apressaram para sair do local. No caminho, o jovem percebeu o sorriso forçado do gerente do escritório. Após um breve silêncio, a garota, bastante impressionada, agradeceu sinceramente a Shoji, mas Akina disse que isso era apenas o começo. Algum tempo depois, a noite caiu sobre a cidade. O herói e a garota estavam sentados em sua casa particular, jantando. Quando a batalha com a empresa Gold D estava prestes a começar de verdade, pouco depois, figuras sombrias começaram a se reunir ao redor da área do herói, e o jantar de Akina, Shoji e do herói foi interrompido por um grito que anunciava a chegada dos intrusos. Akina e seu parceiro já esperavam pelos assaltantes, por isso reconheceram o grito. Ele vinha de duas pessoas que caíram em uma armadilha preparada. Assim que isso aconteceu, chegou o momento da contraofensiva deles. A garota incendiou os blocos de madeira na lareira e, segurando um em cada mão, saiu de casa.
Acompanhada pelos conselhos de Shoji para ter cuidado, ela saiu calma do lugar, mas um dos atacantes a notou. Ele não fazia ideia do que Maine estava prestes a fazer. A primeira coisa que ela fez foi lançar o pedaço de madeira em chamas com toda a força na direção do inimigo mais próximo. Acertando em cheio, mesmo uma tocha simples nas mãos de Maine se tornava uma arma perigosa. Pois ela tinha uma habilidade sobre-humana, um dos bandidos pediu para que os outros ficassem calmos. Já que só precisavam encontrar Shoji para vencer, Venakina entregou à garota mais um lote de tochas, que imediatamente voaram em direção aos inimigos. Um dos oponentes, que usava um tapa-olho, mandou seus companheiros desviarem e não subestimarem as tochas como arma. Porque o adversário tinha a habilidade quando outro grupo de inimigos se aproximou. A garota atirou tochas bem na frente deles, enquanto os bandidos zombavam da precisão do adversário. A menina terminou de iluminar a área, revelando a posição dos inimigos. No momento seguinte, o rapaz passou o recipiente para as mãos de uma mina, que imediatamente correu em direção aos inimigos. Com um grito alto, ela soltou o que havia na cesta, não dando aos bandidos tempo para pensar em nada. Mesmo depois do ataque, eles ainda não conseguiam entender o que tinha acontecido enquanto o herói e seu parceiro decidiam repetir a ação. E Akina já estava servindo outro recipiente. Nesse momento, os atacantes decidiram se esquivar e correr. Mas isso não ajudou em nada. O ataque foi disperso, atingindo cada inimigo. Então, os atacantes perceberam que precisavam se esconder atrás de alguma proteção e começaram a vasculhar toda a área em busca de lugares onde pudessem se encobrir. Mas a casa do herói estava cercada por uma cerca viva. E as árvores grossas da parede inimiga foram transformadas em tochas. Assim, eles atiraram os pedaços em chamas para iluminar a área, revelando a completa falta de abrigo. O herói entregou à mente o cesto de ataques finais. Ele estava cheio de pequenas pedras que, uma vez espalhadas pelo campo, Akina havia coletado, acreditando que seriam úteis nas mãos da garota. O cara chamava a arma de arremesso de shotgun de cesto, e o ataque acerta o líder dos atacantes, deixando os outros completamente perdidos sobre o que fazer a seguir. E antes que pudessem fugir, Shoji os ordenou a se renderem, ameaçando atacar se tentassem escapar, percebendo o perigo da situação. Os bandidos pararam de resistir e se renderam, implorando por suas vidas, pois não queriam arriscar tudo por dinheiro. O jovem então pediu para Mai amarrar o homem que havia se rendido, enquanto elogiava as táticas de Shoji. Mas ele tinha certeza de que era inútil tentar vencê-lo apenas com números. Um tempo depois, o jovem e seu parceiro apareceram no escritório dos recentes agiotas, encontraram-nos sonolentos. Provavelmente tinham esperado a noite toda por notícias dos atacantes, quando viram Shoji ali. Ficaram surpresos ao descobrir que ele estava vivo, sem entender o que os agiotas queriam dizer. Akina pediu para chamar Gold D, dizendo que precisava ter uma conversa importante com ele. A equipe do escritório pediu para que eles esperassem e foi chamar o chefe. Enquanto o homem e a garota aguardavam pacientemente. Um pouco mais tarde, Gold D saiu da porta, perguntando qual era o motivo da visita deles. Shoji contou que bandidos haviam invadido sua casa no dia anterior, sem esperar pela resposta do chefe. Ele seguiu para a parte mais importante, segundo ele. Os bandidos entraram em sua casa e disseram que tinham vindo para matá-lo por ordens do próprio Gold D. Gold D apenas respondeu que não tinha nada a ver com isso, ignorando a provocação, mas Shoji continuou, dizendo que os atacantes foram capturados como escravos do crime, enquanto fingia anotar que estava realmente feliz em saber que Gold D não estava envolvido. Akina percebeu a tentativa de fazer dele seu servo. O agiota, perdendo a paciência, pediu para os convidados irem embora, dizendo que queria dormir. Achando que ele tinha trabalhado até tarde, Akina apenas comentou que isso fazia mal à saúde, e, pensando que a polícia militar chegaria em breve, sugeriu que não fosse dormir de jeito nenhum, e saiu com Maine. Quando elas saíram, a garota ficou em silêncio, e depois, ficou indignada. Não entendendo por que era necessário provocar os agiotas, Minnie ainda estava assustada, já que, inconscientemente, não suportava a companhia de Gold D, mas o herói a acalmou, explicando que era intencional, para que os ladrões ficassem mais contidos. Apesar de a garota achar que a situação tinha tudo para piorar, já que eles atacariam novamente, era exatamente isso que Akina queria.
Ele explicou que só iriam atacar quando tudo estivesse mais calmo e ainda acrescentou que, da próxima vez, estariam muito melhor preparados. Shoji também mencionou que levou em consideração que a empresa estava preocupada com a própria imagem e que provocaram deliberadamente um ataque antecipado. Tudo o que precisavam fazer era dar uma recepção calorosa. A garota só conseguia se surpreender com o quão à vontade Akina parecia estar naquela situação, na Terra. Durante o trabalho na empresa, ele frequentemente lidava com pessoas escandalosas, cujo tipo de pensamento era parecido com o dos agiotas. Mais tarde naquela noite, os ladrões se aproximaram da casa, sem perceber a observação do herói e seu companheiro. A primeira coisa que os atacantes fizeram foi colocar um pote no chão e usar magia para fazer ele soltar fumaça. A casa ficou completamente envolta em uma fumaça roxa e venenosa em um estado anormal. Enquanto o herói notava a direção da fumaça, seu amigo explicou que aquilo era controlado por magia. Depois de entender esse método de uso da magia, Shoji não esperava nada diferente do que já havia visto no outro mundo. Mas tudo o que aconteceu ainda estava dentro do que ele considerava normal. Vendo a fumaça venenosa, o jovem sugeriu beber uma poção de resistência à paralisia, veneno e sono, com base nessa ideia. Esperando uma mudança na abordagem, Shoji comprou as poções e multiplicou o dinheiro com sua habilidade de cultivo. Depois de adquirir um conjunto completo de poções na loja de poções real, ele estava pensando em vendê-las por um bom preço. Nesse momento, os ladrões começaram a se mover. Danificando a cerca e criando esconderijos, o herói planejava fazer com que eles consertassem tudo. Os bandidos foram avançando lentamente em direção à casa, mas não havia ninguém lá. Depois de se aprofundarem na escuridão, 2 dos que entraram desapareceram, para eles. O que havia na escuridão era invisível, a casa toda era uma grande armadilha, na qual havia uma enorme. Minnie ficou surpresa ao perceber que, apesar da simplicidade da armadilha, alguém havia caído nela. Mas Akina explicou que os atacantes estavam se escondendo e não podiam usar luz. Nem sequer percebendo que havia um buraco dentro da casa além disso. O buraco era profundo e foi cavado especificamente por Minnie, usando sua habilidade sobre-humana, que era útil para trabalhos físicos. Sem entender o que tinha acontecido dentro da casa, um dos atacantes chamou pelo chefe. Percebendo que o roubo tinha sido descoberto, Gold chegou e mandou lançar luz sobre a casa. Depois disso, uma esfera de luz foi enviada por um dos mágicos. Só então eles perceberam que dentro da casa havia apenas um enorme buraco. Agora que o cara estava exposto, a segunda rodada da batalha começou.